gente. Bom dia, só testar esse negócio. Não consigo isso aqui. Você na mão mesmo. Gente, bom dia. Bom dia. Meu nome é Érica, né? Para quem eu não conheço, sou colega de vocês aqui da Reunião de Pais, né? Tenho duas crianças aqui na evangelização infantil, uma na mocidade, frequento sério há muitos anos. E quando a gente estava fazendo a prece, eu estava lembrando que a gente começou esse estudo, não sei se boa parte de vocês estava aqui, a gente começou esse estudo em junho, né? A gente fez uma primeira palestra sobre as drogas, que foi bem mais informativa, os tipos de dependência e tal. E quando acabou esse primeiro estudo que a gente fez em junho, uma senhora que estava aqui, colega nossa, veio dizer que ela viu presente aqui no salão muitos e muitos espíritos sofredores, né? Trazidos para ouvir falar sobre drogas, né? Então eu fico imaginando que se isso se repete hoje, a gente vai falar sobre suicídio também, assim, quantos irmãos, né, sofrendo tanto, a gente vai ter para acompanhar a gente. Então eu só gostaria de dizer, né, a eles, a nós, assim, que a autoridade que eu tenho para falar disso é nenhuma, né? É só de saber, é só de saber que eu sei que as minhas dependências emocionais são como as deles, né? Ainda que eles tenham caminhado para as drogas, ainda que eles tenham caminhado para o suicídio, né? Ainda que tenham entrado na depressão e eu não, né? Eu só sei que as nossas dores são muito parecidas, né? Acho que isso é muito importante, porque eu acho que é isso que nós vamos ter que fazer pelos nossos filhos. Então, olha, estava planejado a gente continuar o assunto das drogas que a gente já tinha começado. Mas aí, como a data coincidiu fechando o Setembro Amarelo do Suicídio, a Nádia pediu para incluir o tema do suicídio. E aí, assim, eu fiquei olhando para essa pergunta e acho ela muito assustadora, né? Como que a gente vai dizer como prevenir drogas e suicídio, assim, né? Nem todos os especialistas reunidos há muito tempo conseguiriam dizer, porque são fenômenos que têm causas biológicas, emocionais, culturais, né? A gente não diria isso, assim, de forma nem rápida, nem simples, né? Mas eu fiquei tentando pensar o que poderia ter em comum, né, nessas duas coisas, o que poderia ser causa comum entre essas duas coisas a partir do que eu sei de prevenção de drogas, né? O que eu sei é porque eu sou jornalista, trabalhei muito tempo num canal na área de saúde, que a gente fazia cursos de capacitação de saúde, e lá a gente produziu muitos cursos de prevenção às drogas, e foi lá que eu comecei a aprender esse assunto, né? Hoje eu também sou estudante de psicanálise. E aí, pensando que tem em comum o uso de drogas e o suicídio, me veio que o mais sério é aquilo que a gente não diz, né? Quando eu era repórter e o pessoal recebia notícia de uma pessoa se atirando num prédio, algum tumulto, aí diziam pra gente que era equipe de rua, corre lá em tal lugar, assim, a gente chegava, tinha aquele movimento de gente, polícia, aquela tensão toda, e a gente ia até a autoridade lá, policial, e perguntava, o que aconteceu? Aí a pessoa falava suicídio, a gente virava as costas e ia embora, né? E a gente fazia isso com uma certa tranquilidade, porque diziam, né? Não é mentira, mas assim, diziam que tinha um acordo ético entre os veículos de comunicação, que não podia tocar nesse assunto, que se a gente tocasse nesse assunto, a gente ia estar incentivando. Então a gente virava as costas para aquele assunto de forma muito consciência tranquila, inclusive ética, né? Acontece que no ano 2000 já, tem muito tempo, né? E agora que a gente começa a falar disso, mas no ano 2000, a Organização Mundial de Saúde fez uma cartilha pedindo aos veículos de comunicação de todo mundo que tratassem do assunto, por favor, né?
que era muito importante porque era um assunto de saúde pública. Então, assim, não adianta a gente virar as costas, né? E me chamou muita atenção a primeira vez que eu trabalhava nesse canal de saúde, que a gente foi fazer um curso sobre saúde dos adolescentes, e eu descobri que a segunda maior causa de morte dos jovens brasileiros é suicídio. Eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Então, quer dizer, a própria Organização Mundial de Saúde já mudou isso e acho que na base disso estão as nossas causas emocionais de não enfrentar o assunto, né? Então, eu acho que hoje a nossa conversa então vai ser, que eu acho que é o que une a questão das drogas com o suicídio, que é aquilo que a gente não diz, né? Que é aquilo que a gente guarda, que a gente não dá conta de tocar, né? Do ponto de vista social, tem essa negligência, né, que eu falei com vocês, que é uma questão de saúde pública. E quando a gente não trata do assunto, a gente acha que o assunto do suicídio, até que aconteça na nossa família, né, não é nosso problema. A gente acha que a questão da droga é daquele pessoal usando crack lá no conjunto IAPI, né, na Cracolândia, né, a gente não consegue entender que isso é o nosso parente que está dependente de remédio para dormir, né, que precisa beber para dormir um copinho de cerveja no fim de semana. As dependências emocionais e afetivas, por exemplo, de tantas mulheres que a gente vê se submetendo a relações abusivas, violentas, ali também está a dependência, né? Só que afetiva. A causa, do ponto de vista espiritual, todos os grupos espíritas, por exemplo, se a gente for no André Luiz, na Associação Médica Espírita, do ponto de vista espírita, a gente trata esse assunto como dependência emocional. Não interessa se é dependência da comida, dependência de compra, dependência do sexo, né? É uma dependência só. E todos nós temos alguma, né? Então, a gente não pode se distanciar, a gente não pode falar que quem usa droga é violento, né? Eu acho que isso aí é uma postura que, além de ser pouco cristã, né, é uma postura de pouca informação. A gente tem que se aproximar do assunto, né? Do ponto de vista privado, aquilo que a gente não diz, né, lá na nossa casa, na nossa família, esses são os fantasmas que assombram as nossas crianças. E a gente vai dizer, mas não foi dito. Ela nem sabe que isso aconteceu, nem sabe que lá na gestação dela teve isso, nem sabe que entre os pais tem aquilo, nem sabe. Ela não sabe com as palavras, mas a gente já sabe, né? A psicanálise provou isso há 100 anos, desde que foi provada a existência do inconsciente. A gente sabe que há coisas que se transmitem sem ser pelas palavras, né? Todos os medos, fantasias inconscientes são transmitidos, então a criança sabe, né? E para elas é mais difícil lidar com essa mentira, com aquilo que não está sendo expresso, do que com uma verdade penosa, né? A verdade penosa: meu filho, eu perdi o emprego, né? Tá difícil. Meu filho, nós, seus pais, nós nos separamos, tá difícil. A vovó morreu, tá difícil. A tia usa droga, sim, né? É mais fácil para elas lidarem com essa verdade, que pode ser penosa, do que com aquilo que é escondido, né? E isso toda a psicologia infantil já provou. Então eu acho que a gente tem uma coisa em comum nisso, nessa história toda do suicídio, das drogas e tal, que é a gente não falar. E eu acho que a gente não fala, né, do ponto de vista da sociedade, porque no fundo, do ponto de vista pessoal, são assuntos que a gente não dá conta, né? São assuntos que são difíceis. E aí eu acho que a gente vai pensar aqui sobre por que a gente não dá conta, né? Bom, isso aqui é o slide da outra apresentação, que eu falei para vocês que um dos fatores de proteção para drogas é ter uma família funcional. Então eu trouxe isso de novo porque a gente falando agora sobre conversar, a principal característica da família funcional é uma família que tem comunicação. Funcional a diferença assim, que funciona, né? Essa família funcional não tem nada a ver com pai e mãe, homem e mulher, pode ser 2 homens, 2 mulheres, um homem só, uma avó, uma tia, um irmão mais velho que cuida do irmão mais novo. O que faz uma família ser funcional é que ela funcione como família. Para isso, ela tem que ser uma família que tem comunicação, né? E comunicação não é só eu estou indo ali, volto uma tal hora, agora tenho aula, né? Essa comunicação, ela tem que ser uma comunicação das coisas mais profundas da gente, né? Ela tem que ser um lugar onde a gente fala o que a gente está precisando falar e não dá conta de falar. Onde a gente vai prevenir aquelas coisas que a gente não diz e viram câncer, viram doença, viram, né? E aí, esse slide até repetindo, não sei se vocês lembram, né? Também tem que ter uma intenção de enfrentar os problemas juntos e melhora, um empenho para melhorar os relacionamentos. Mas eu trouxe por causa da questão da comunicação.
Aí, então tá. Então a gente tem que dialogar em casa. Eu acho que a gente deve pensar que a gente dialoga, né? Mas esse diálogo não é um diálogo qualquer. É um diálogo que vai aguentar o que é difícil, né? A gente tem que aguentar falar da droga, aguentar falar do suicídio e aguentar o filho falar da dor dele, né? E isso é difícil pra gente, né? Porque a gente tem uma postura defensiva. Se alguém vier falar do nosso filho, a gente vira uma onça, né? A gente vira uma onça por quê? Porque falar do nosso filho atinge diretamente os nossos brios, né? Então fui eu que não eduquei certo, então fui eu que não fiz o que tinha que fazer. Então quando um filho traz uma coisa que a gente não quer ver, porque a gente vai achar que a gente falhou, a gente fica na defensiva, né? E ficar na defensiva é uma coisa que pode custar muito caro para os nossos filhos, né? Então a gente tem que desarmar isso e permitir que eles sintam as dores, mesmo que a gente se sinta muito incompetente por eles estarem sentindo aquilo, né? Porque às vezes os filhos da gente demonstram angústias, comportamentos, tristezas, que a gente fala, nossa, como eu sou um pai ruim que meu filho está sentindo isso. Mas nós vamos ter que tolerar isso se a gente quiser acolher o filho, né? E as dificuldades deles, assim, não são fracassos nossos, né? Eles não são um projeto de resultados, né? O filho não é um projeto de resultado, né? Então, se a gente achar que cada perda, cada dor, cada arte do menino, que você não queria ver o menino fazer, é um fracasso. Se você tomar isso dessa forma, você não vai dar conta de lidar com seu filho, né? Eu tive um pediatra, assim, quando a minha filha mais velha nasceu, depois eu não pude continuar com ele, não, porque ele era muito caro, mas ele me ensinou umas coisas que hoje que eu entendo como que elas eram tão importantes. Então, quando meu segundo filho nasceu, ele falou assim, ó, a principal coisa que eu posso te falar sobre ciúme é que você deixe sua filha mais velha sentir ciúme, você permita que ela sinta. Que quando um pai fala assim, mas nossa, você não pode ficar com raiva do seu irmãozinho, ele é tão bonitinho, você não permitiu a criança sentir raiva do irmãozinho, né? Ou seu irmãozinho trouxe um presente para você tem que acolher seu irmão, né? Ele disse que isso era a pior coisa que eu podia fazer, que a melhor coisa que eu tinha que fazer era deixar ela sentir raiva. Não, eu sei, você tá com raiva mesmo, né? Agora eu tenho menos tempo para você mesmo, é verdade. Então assim, deixar a criança sentir o sentimento, acolher a dor dela, acolher o conflito dela, né? E isso é o melhor que a gente pode fazer por eles. E para isso, a gente vai ter que deixar a vaidade de fora, né? Eu tive um conhecido, assim, eu tenho um conhecido, né? Médico, psiquiatra, e tinha um filho que estava claramente com um problema, né? Um menino que não conversava mais e que ficava em grupo e não relacionava e tal. E como era muito da idade do meu filho do meio, assim, para mim ficou muito claro que estava diferente, né, dos outros meninos que eu estava convivendo e tal. Eu falei, mas seu filho está precisando de ajuda. Não, tá não. Né? E era uma pessoa que era um médico psiquiatra. É porque ele não amava aquele filho dele? É porque era difícil demais admitir que como é que eu estou com um filho em casa, eu sou um médico psiquiatra e o meu filho está com algum sinal aqui de depressão, de alguma coisa, né? Então assim, é melhor a vaidade ficar de fora, é mesmo, a gente não vê mesmo, a gente não defende de tudo, né? Então assim, a gente quando fica pai, a gente fica muito vaidoso, né? Né? Todo mundo fala, mas que lindo seu filho e tal, mas assim, se a gente quiser ser bom pai, a gente vai ter que deixar isso um pouco de fora, né? Aí, assim, isso aqui é pra puxar a orelha dos pais, né? Então é o seguinte, os filhos não são extensão de nós, né? Então, eles não estão aqui para alimentar o nosso narcisismo, eles não vão ser o que a gente planeja para eles, eles vão ser o que dá para ser, né? Nós somos o que dá para ser. Nós somos, né? Com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades, e eles vão ser isso também, né? Só uma observação, teve uma época que minha filha, agora está com 29 anos, era época da adolescência, então eu ficava assim, eu quero ser amiga da minha filha. Aí um dia eu ela fiz que você nunca vai ser amiga da sua filha, você é mãe, simplesmente, porque a amiga é cúmplice de tudo. Eu não posso ser cúmplice das coisas que eu acho que não está certo, né? Entre aspas. Então eu acho que nesse momento eu segui um fio condutor que me deu equilíbrio, porque 18 anos adolescente é muito
Eu acho assim, tem dois extremos, né? Tem o pai, eu sou o amigão, eu sou a mãe amiga da minha filha, né? Que a gente acha bonito, legal e tal. E tem o outro extremo assim, não, eu sou o pai que eu estou no lugar de autoridade. Eu acho que tem um lugar mais ou menos no meio, que é o seguinte: eu estou no lugar de autoridade, sim, né? Assim, quem decide sou eu, quem manda sou eu. Mas eu não sei tudo. Eu reconheço, meu filho, eu não estou sabendo o que eu faço com você agora. Meu filho, eu estou mal. Hoje eu não vou conseguir conversar com você, eu estou com um problema. Eu estou triste. Eu estou desnorteada. Olha, meu filho, desculpa, porque ontem eu falei com você assim. Quer dizer, isso não é um amigão. Mas não é o pai que é autoridade só porque está no lugar de ser pai. Né? Eu acho que a gente não pode abrir mão do lugar de quem está no controle, porque os filhos precisam de contenção psíquica, né? Eles precisam saber que tem contenção psíquica, isso é fundamental. Mas eu acho que a gente tem que sair também do lugar de achar que a gente sabe tudo. E para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e aí é uma coisa que a gente não quer fazer, né? A gente não quer fazer como pessoa, a nossa sociedade não quer fazer, é um autorretrato, assim. Nós somos conflituosos, nós temos um tanto de coisa dentro da gente que é feia, que a gente se envergonha, que a gente é fraco, né? Que a gente é mau, né? A gente é espírita, a gente sabe. Nós estamos com tudo isso dentro da gente, a nossa bagagem está bem longe do meio do caminho ainda. Então, se a gente não é capaz de olhar para a gente e dizer que a gente é isso, a gente não é capaz de olhar para a nossa sociedade e dizer que a nossa sociedade é uma sociedade que está anestesiando as pessoas, né? Que nós somos os maiores consumidores de analgésico do mundo, né? De analgésico e de cirurgia plástica, olha que coisa mais triste, né? Então, assim, se a gente não conseguir olhar um pouco para as nossas incapacidades, né, a gente não vai conseguir acolher o filho quando ele fala: nossa, mas eu tô sentindo uma coisa muito ruim dentro de mim. Eu sou muito mal porque todo mundo em volta de mim está tranquilo, está bonzinho, só eu que sinto isso. Não, né? Nós também temos nosso conflito, é melhor a gente dizer isso. Né? Porque aí, quando ele tiver o dele, ele não vai achar que ele precisa usar droga ou se matar, porque ele é o único que está sofrendo, que é o único que tem um pensamento ruim, né? E as crianças não existem para fazer a gente feliz, né, gente? Nem a gente para fazer elas felizes. Nós estamos caminhando junto, tentando melhorar. Bom, aí isso aqui, né? Isso aqui é uma coisa danada, né? Que chega uma criança numa terapia e aí o terapeuta, em muito pouco tempo, na grande parte dos casos, vai constatar que, na verdade, aquela criança está dando sinal de um problema que é da família, né? A maior parte das crianças, adolescentes em sofrimento são sintoma de uma família, né? E aí os terapeutas dizem para os pais: olha, quem sabe você pai, você mãe, quem sabe você faz uma terapia? Não, primeiro meu filho. Então primeiro meu filho. Mas não adianta não, né? Porque a criança está sendo só sintoma de uma família. Isso aqui é uma coisa muito triste da gente ver quando trabalha com dependente químico, que eles às vezes são os mais saudáveis de uma família. Não, gente, isso é muito triste, assim. Porque a gente acha que o dependente químico é aquele que emocionalmente é frágil, né? Ou é desequilibrado. Mas pode não ser isso, e muitas vezes não é isso. Muitas vezes eles estão numa casa em que as pessoas vivem de uma forma emocional tão torta, e eles são mais ou menos normais. E é tão doloroso para eles ver que a mãe toma remédio para não ver a tristeza daquele relacionamento, que o pai é um crápula, e que as relações, as pessoas estão se manipulando, que as pessoas estão abusando umas das outras. Às vezes é tão dolorosa a realidade daquela família, em que todas as pessoas estão doentes emocionalmente, mas ele não está. Que ele é o sintoma da família. É porque ele é mais frágil? Não, ele é o mais sensato. Ele é o que diz: essa família está errada, essa forma de convivência entre as pessoas não está certa. Ele dá o sinal de que aquela família está doente, porque ele não é doente, ele sabe que tem alguma coisa ali que não está certa. Então tem dependente químico que fica bem na comunidade terapêutica, né? Fica lá 6 meses, 9 meses, e quando vai para casa recai, né? E se a gente pudesse, a gente arrumava um lugar para ele desinternar, mas não ir para a família, porque se ele for para
ele já é até assim. A gente gosta de bode expiatório, né? O dia que o professor contou o que é bode expiatório, eu gostei tanto dessa história, vou contar pra vocês. Eu não conhecia, não. Bode expiatório é que antigamente o pessoal achava que se a pessoa estava muito doente, se amarrava um bode na cabeceira da cama dela, e o bode ficava lá acho, 7 dias, e ele puxava a doença pra ele. Aí depois você matava o bode e a pessoa sarava. Eu não sabia, não. Aí é o seguinte, né? A gente gosta de bode expiatório, né? Porque é muito mais fácil a gente localizar o problema do que lidar com um problema difuso, né? É muito mais fácil a gente achar que tem um membro da família que é o problema do que saber que essa pessoa tem isso, que aquela tem aquilo, que a relação entre as outras está assim. É muito mais complicado, né? Mais trabalhoso. Então, assim, a gente gosta de localizar o problema. Os dependentes químicos muitas vezes são um bode expiatório da família. Os suicidas também, né? Então, porque é muito mais difícil a gente mudar uma forma de comportamento, de relacionamento complicada, dependente, cheia de segredos de uma família, do que lidar com a verdade no dia a dia, longamente, porque as coisas emocionais são longas, demoradas, né? E aí essa pessoa é a que não suporta, né? Então, assim, eu já vi mãe de dependente químico que precisa do dependente químico aprontar, né? E aí um alcoólatra falando comigo assim, olha, tem tanto tempo que eu não recaio, a minha mãe já não sabe o que fazer, porque ela não tem nem o que contar para as pessoas, meu filho sumiu de novo, né? Então, é triste, mas tem isso. Então, acho que a gente tem que se tratar nossas relações, porque os filhos adoecem dessas relações mal resolvidas, né? E a gente precisa dar contenção psíquica, a gente é autoridade, a gente tem que dar a noção de limite, mas controle não pode estar acima de amor, né? Então eu quero sim estar no controle, né, da educação do meu filho, mas se tiver que escolher entre o controle e parar para ouvir amorosamente e abrir mão, dar um passo para trás, se tiver que escolher, né, é melhor escolher o amor. Bom, isso aqui, toda vez que eu falo isso, quem me ensinou foi o Ricardo Vardil, nosso diretor aqui, eu trabalhei com ele, que a gente tem que educar esse sentimento e não comportamento dos filhos, né? Então, os psicólogos estão desenvolvendo agora um baralhinho das emoções, né? Ai, que coisa mais boba, né? Alegria, tristeza, raiva, ciúme e tal. Pra quê? Pra criança pequenininha brincar com aquilo e aprender a nomear os sentimentos, né? Quer dizer, se ela não consegue nem nomear, depois ela não vai conseguir expressar, depois ela não vai conseguir trabalhar. Ela aprender a nomear os sentimentos, reconhecer o que ela sente e falar disso, né? Quer dizer, só da gente reconhecer que ela pode estar assim, com ciúme, com raiva, com inveja, já é um alívio para elas, né? Já é um acolhimento, né? Então, é com os sentimentos que a gente tem que lidar, né? Então não adianta a criança, o coleguinha chegou, quer pegar o brinquedo, né? Aí ela toma e vai pra longe e tal, aí a gente chama e fala, meu filho, empresta o brinquedo pro coleguinha. Ó, quando o coleguinha vier, você tem que emprestar o brinquedo. Ok, educamos um comportamento, né? Mas se a gente trata com o filho depois, talvez mais tarde, quando tiver oportunidade, falar, o que você sentiu? Você sentiu ciúme? Você queria só pra você? Mas você já pensou que talvez você possa emprestar pra ele, que você não vai ficar sem? E que talvez, pronto, você trabalhou o sentimento, não é o comportamento, né? E se educar comportamento funcionar, se as pessoas saem da prisão boas, né? Das penitenciárias regeneradas, né? Isso não funciona. Eu fui numa reunião de escola onde os pais lá na escola queriam que a direção do colégio colocasse catraca e câmeras na escola, porque ele estava um boato de drogas, vendendo drogas na porta da escola. Isso sempre tem, né? Desde que era criança tinha, sempre tem, né? E os pais queriam isso, né? E eu acho que é um engano muito grande a gente pensar que com catraca, portão fechado, todas essas coisas que a gente defende os filhos, né? A gente defende os filhos, fazendo eles pensarem desde pequenos, dando autonomia para escolher, fazendo eles pensarem que escolha que estão fazendo, por que eles estão fazendo, né? E repressão é diferente de respeito, né? Se a gente não respeitar os filhos também. Então, assim, gente, assim, pode parecer que eu estou defendendo uma ideia de paternidade, maternidade meio assim, boazinha demais, mas não é isso, né? Isso não quer dizer você permitir fazer tudo o que quiser,
né? Mas eu estou dizendo sobre acolher o que eles sentem, né? Não quer dizer que o que eles sentem autoriza a fazer tudo, mas eles têm que poder dizer que sentem em casa. Você sente isso, você quer isso, você tem essa vontade. Você não vai poder, não. Mas eu entendo que você sente. Eu também sinto vontade de um tanto de coisa que eu não posso e que eu não faço, né? Bom, verbalizar, né, a cura pela palavra é o que se faz nas terapias, né? O Rubem Alves, que é um nosso escritor, né, lindo, mineiro, faleceu há 2 anos, e ele é um educador maravilhoso, né? Todo mundo devia ler os livros dele, quem é pai, porque ele fala muito para os professores, mas ele fala muito de educação dos filhos, né? Então ele fala que ele tem um texto muito bonito, todo mundo deve conhecer, sobre a escutatória, né? Que a gente faz curso de oratória, mas hoje a gente tem que fazer curso de escutatória para aprender a escutar. E ele era psicanalista também, e ele dizia que as pessoas antigamente, quando a psicanálise foi criada, iam para os consultórios para lidar com as repressões, né? Hoje as pessoas vão para os consultórios só para serem ouvidas. E aí a gente pensa, será que a gente não pode ouvir um pouco em casa antes dos filhos terem que chegar aos consultórios para serem ouvidos, né? Ou antes de terem que chegar às drogas porque não estão conseguindo lidar com o que não sai? Quer dizer, quando a gente verbaliza o que está sentindo, quando a gente dá uma tradução para isso acalma, né? Isso já foi provado há muitos anos, né? Então, para que isso aconteça, o filho tem que saber que ele vai poder ser verdadeiro em casa sem ser apedrejado, né? Não quer dizer que ele vai poder fazer o que quiser, mas sentir tudo que ele sente, que for honesto, é legítimo, ele pode dizer. Porque senão, um terapeuta é quem a gente paga para suportar ouvir o que a gente não suporta, não é mesmo? Um analista que está lá ouvindo uma pessoa, ele está sendo pago para suportar a dor mais profunda, a fantasia mais louca, né? Quer dizer, se a gente suportasse um pouco mais do que vem do outro, e para isso a gente teria que conviver um pouco melhor com as nossas próprias sombras, aceitar elas um pouco melhor, né? Não precisava ir tanto para a terapia, né? Então, o Freud não fez análise de criança não, sabe? Mas aí ele tinha um amigo médico que tinha uma criança que estava precisando muito de atendimento, o menino estava com um caso sério de fobia e tal, e esse cara era médico e ele começou a atender esse menino. Ficou muito famoso, que foi a primeira vez que alguma coisa da psicanálise foi aplicada a uma criança, então chama caso Hans, ficou muito famoso. E aí, analisando o caso Hans, o Freud fala assim, mas não tem jeito, isso não funcionaria ter pais analistas, porque o narcisismo não permitiria. Quer dizer, ele acha que aquele pai, amigo dele, só conseguiu levar, de certa forma, a psicanálise do filho, orientado pelo Freud, porque ele era médico. Porque ele acha que nós, pais que não somos médicos, não suportaríamos ser analistas dos nossos filhos. Porque o nosso narcisismo, a nossa vaidade, o nosso ego não permite. Olha que coisa triste, né? Então, assim, é claro que eu não estou defendendo que ninguém vai virar terapeuta, não, que o nosso lugar é outro. Nós vamos virar terapeuta do filho, mas a gente não ser capaz de suportar o que os filhos sentem e dizem, porque isso atinge, né, a nossa estrutura. A gente faz a estrutura, a gente é defensivo, a gente faz mesmo, a gente faz uma estrutura. Não está tudo organizado, não está tudo sob controle, não, eu sou espírita, né? Eu tenho um código já de ética, de moral que me sustenta, né? Não, eu já estou no caminho do bem. A gente tenta mesmo. A gente tenta achar teorias, religiões, né, situações para a gente se sentir mais ou menos defendido, protegido desses conflitos todos, né? É natural, né? Se não fosse isso a gente não sobreviveria. Se não fosse isso a gente seria o psicótico, que é um doente que não consegue separar uma coisa da outra. Então a gente faz essa defesa, ela é natural, ela é saudável, mas ela não pode ser tão impermeável, né, que não reconheça a parte conflituosa, dolorosa, né, pouco amável dos nossos filhos. Posso falar? Pode. Aí um dia ela chegou pra mim e começou a falar. E eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Ela falou da minha relação com o meu esposo, como é que estava a casa. Ela falava assim, mãe, eu vejo a hora de eu completar 18 anos e sair de casa, porque você e meu pai brigam demais. Eu falei assim, meu Deus, o que eu faço? O que eu falo? E eu tentava argumentar e eu não conseguia, porque estava pesado demais. E eu não sabia
você chama? Gisele. Ô Gisele, primeira coisa, alguma coisa muito boa você plantou na relação com sua filha pra ela ter te falado. Entende? Você demonstrou pra ela que o seu amor era capaz de suportar ela te dizer isso. Entende? Numa casa onde os pais não dão isso, os filhos não falam. Aí ela ia guardar a dor dela, ia guardar, porque quando ela diz assim, eu quero fazer 18 anos, não é isso que ela está dizendo, não. Ela não está dizendo, eu quero fazer 18 anos e sair dessa casa, não. Ela fala, mãe, você ainda tem 5 anos para me deixar aqui, sabe? E se ela teve coragem de te dizer, é porque ela acredita que seu amor é sólido o suficiente para ouvir, sabe? Então acho que a gente tem que entender que toda vez que o filho fala pra gente uma coisa muito dura de ouvir, né? Isso aconteceu comigo uma vez, sabe? A minha filha mais velha uma vez falou pra mim assim, não quero que você seja mais minha mãe. Nossa, eu quase morri, né? Quase morri, né? Até eu entender, né? Felizmente com uma terapeuta muito experiente falou pra mim, ela teve coragem de dizer isso pra você, ela tá querendo manifestar alguma outra coisa, né? Na época eu tinha um incômodo, que tinha tido a separação e tal, ela queria manifestar outra coisa, mas ela falou assim, ela teve coragem de dizer isso pra você, que ela confia demais no seu amor, né? Então eu acho que a gente tem que entender isso, né? Se um filho chegar pra gente e disser a pior coisa, pai, tô fumando maconha, pai, tomei bomba na escola, pai, engravidei uma menina, pai, roubei o computador do meu colega, sei lá, gente, pai, tomei remédio essa noite pra tentar me matar. O pior que for escutar, a gente tem que dar graças a Deus que ele disse que alguma coisa a gente plantou pra deixar ele confiar que ele podia dizer, que a gente vai suportar ouvir e daí pra frente vai caminhar junto com ele no que ele precisar, né? Mas quanto mais a gente fizer isso desde o começo, menos vai precisar chegar lá num desabafo que vem assim igual uma avalanche, né? Mas a gente tem que suportar ouvir, né? Quando é o contrário, filho faz isso com a mãe. Por exemplo, no caso dela, a filha disse que não suportava mais ele. Mas quando a sua filha vira pra você e fala, para de fazer isso que tá errado, você tá acabando com você. É um sentimento de culpa que tá deixando ele ver o seu fracasso? De jeito nenhum, né? Pois é, então, gente, dizem que quando nasce uma mãe, nasce uma mulher culpada. Já ouviu falar isso? E hoje, como os pais estão... Porque eu acho que essa fala é pra mãe, porque antigamente só as mães se responsabilizavam pela educação. Mas como hoje os pais também estão responsáveis, quer dizer, a gente se sente culpada o tempo todo, né? A gente acha que a gente tem culpa. Então, assim, a culpabilização da gente não vai adiantar, né? Nossa, levei meu filho no terapeuta e descobri que na verdade o menino está doente, a culpa é minha. E aí a gente fica lá se culpando, não adianta. Eu acho que esse acolhimento que a gente tem que fazer com as dores dos filhos, a gente não fará se a gente não for capaz de acolher a gente mesmo, né? Quanto mais o filho apoia a nossa dor. Que lindo! Então, se o filho acolhe sua dor, o filho mostra uma coisa, você vai dizer pra ele, você tem razão, eu aprendi com você. É isso que eu tô falando, assim, a gente tem que se desheroizar um pouco, né? Quanto mais herói a gente for, mais conflituosa vai ser a adolescência. Todo mundo fala, adolescência é difícil, né? Depende. Se você se colocar no lugar de herói durante a infância, a adolescência vai ser difícil mesmo, porque ele vai ter que te desconstruir. Quanto mais verdadeiro e humano você for, mais fácil vai ser depois. É mesmo, eu não sabia, você tem razão. Você agora me ensinou, tenho orgulho de você ter me ensinado isso. Eu estou também aprendendo, né? Quanto mais a gente fizer isso, não, meu filho, desculpa, eu errei mesmo, né? Quanto mais a gente descer do pedestal, menos conflituosa vai ser a adolescência. Porque na adolescência, na época de afirmação de identidade, eles não são mais bobos, eles vão dizer, não existe essa pessoa perfeita, não existe essa pessoa sem conflito, né? E quanto mais a estatuazinha estiver lá no pedestal, quanto mais cimentada, mais eles quebram, né? Então é melhor a gente descer daí. É melhor pra gente também, né? Então, quem nem tem filho também, é melhor pra gente, né? Nós somos esse conflito, nós somos a convivência de pulsões opostas, né? Nós somos espíritos com histórias difíceis, né? Então, assim, quanto mais a gente falar, você tá certo, meu filho, eu reconheço meu erro, né? Eu reconheço minha raiva, eu reconheço, né?
Então, assim, tem uma história que todo mundo conta, eu gosto dessa história de tanto que eles contam assim, que aí tocou o telefone e fala assim, não minta, meu filho. Aí tocou o telefone e falou, fala que a mamãe não está. E aí não pode, porque você está dando um exemplo de mentira. Talvez não. Talvez você fala que a mamãe não está e chama o filho e fala, sabe o que é, meu filho? Tem hora que até para não magoar uma pessoa, a gente vai ter que fazer isso. Pronto, gente, se coloca, seja humano, seja gente, né? E explica para ele que você faz isso dentro de limites éticos, né? Dentro de limites cristãos, né? Mas que dentro disso nós somos todos muito vulneráveis, muito frágeis, né? E se a gente fizer isso e a gente tiver um pouquinho mais de bondade para lidar com o dependente químico, sabe? Isso vem desse reconhecimento. Nós somos frágeis, conflituosos, criados por pais cheios desses conflitos. E aí eles ficaram na gente, aí a gente passa para os nossos filhos. E os dependentes químicos e os suicidas são a mesma coisa, né? E a gente sabe como que as dores tem hora que são tão dores, né? Eu fico pensando assim, uma vez perguntaram, né, pro Emmanuel por que o Chico sofria tanto, né? E aí a resposta era alguma coisa que dizia assim, que para ele acolher as pessoas, ele tinha que conhecer o sofrimento. Não é isso? Então, nós, na nossa pequena seara, né, para a gente acolher o filho, a gente não tem que conhecer nosso sofrimento também? Às vezes a gente ficar tampando tudo, que é assim a tendência da nossa época, né? A gente não tem que conhecer nossas dores, nossos conflitos, nosso sofrimento para acolher a dor do filho, né? Ué, não obstante a isso, né, a gente tem que lembrar a todo momento que nós fazemos parte de um grupo familiar espiritual. E não somente a família terrena que nós estamos aqui. Nós estamos vivendo esse relacionamento entre espíritos que somos há várias e várias gerações. E quem somos nós para pensar que nós estamos acolhendo um filho com dificuldades que a gente tem que auxiliá-lo a resolver seus problemas? Um dos fatores mais importantes que a gente tem que colocar na nossa mente quanto a nossa necessidade encarnatória é que nós estamos aqui para disciplinar nossos comportamentos. É um ponto fundamental a gente ter essa certeza que nós temos dificuldades, problemas, e nós estamos aqui para aprender a disciplinar essas dificuldades, esses problemas. E que muitas das vezes, na nossa programação espiritual, não é o filho com problema que está vindo aqui para a gente auxiliar, mas o filho com melhorias e benesses e entendimentos que está chegando aqui para auxiliar com que a família se transforme. Né? Então o filho também chega aqui para dar esse toque na gente, para avisar para a gente, atenção. Eu acho que é o próximo slide aqui, sabe? Porque eu acho que assim, tem muita coisa que a gente está falando aqui que se aplicaria a qualquer pessoa que não é espírita. Os próprios sentimentos, ele nunca reconhece as próprias dores, não adianta ele falar para o filho que é amigão, não. Né? Funciona a gente conversar, né? É engraçado que convivendo assim, com as pessoas que tratam os dependentes químicos, os bons, né, os caras que são feras, são os mais humanos, sabe por quê? Eles não são as autoridades, não. Porque se forem as autoridades, eles podem até falar das pesquisas sobre dependência química, mas eles não conseguem lidar com a dependência química. Os bons, os caras que fazem bons trabalhos com os dependentes químicos, são os mais simples, sabe? Aí a gente volta lá no Chico, né? Assim, para ser um bom médium, ele tinha que sofrer também, né? Porque é o confessar uns aos outros. Acho que isso é o mais importante de tudo. Esse também, gente, estava na outra palestra, eu trouxe de novo, só para a gente lembrar que a Organização Mundial de Saúde prevê algumas habilidades emocionais que a gente deve desenvolver nas crianças para prevenir o uso de drogas. Entre essas habilidades está a capacidade de autoconhecimento, que é essa capacidade de reconhecer os próprios sentimentos. Para isso precisa de um clima. Aquela história lá do baralhinho, o que eu estou sentindo? Né? Uma capacidade de reconhecer os sentimentos e de comunicar os sentimentos. Tá? Então, assim, eu trouxe as características de novo para a gente lembrar desse ponto do falar o que se sente, de reconhecer o que se sente. Tá? Pensamento crítico, né? Assim, o menino vem com uma ideia mais estapafúrdia, né? Você tem que sentar, gasta tempo, dá trabalho e fala, mas espera aí, você já pensou nisso? Já pensou
naquilo, a pessoa diz, nossa, mas você dá sermão demais. Mas é isso aí, né? Dar sermão demais, aproveitar cada oportunidade, porque se você também vai dar oportunidade para ele falar tudo que pensa na sua casa, tudo que pensa não, né, gente? Mentira, porque não seria nem saudável, né? Que o próprio filho tivesse lá as fantasias e os segredos dele. Mas se você vai dar oportunidade para ele se sentir aberto, acolhido para falar em casa, quando ele falar alguma coisa que ele ainda não entende daquele assunto, que ele não sabe tudo, vai dar um trabalho, você vai ter que sentar e explicar para ele que não é bem assim, né? Um dia eu passei de carro eu não sei qual que meu filho falou assim. Aí eu falei, tá vendo aqueles caras lá, eles são dependentes químicos, eles saem de casa e tal. Lembrando uma coisa que eu falei da outra vez também, né? A pesquisa com os moradores de rua de Belo Horizonte comprovou que eles não saem de casa por causa das drogas, não. Eles saem de casa por causa de problemas familiares. E o uso de drogas é uma consequência. É uma família funcionando. E aí o meu filho falou assim, não, mas por que a polícia não tira eles dali? Eu falei, porque isso aqui não é um caso de polícia, né? As pessoas que estão ali usando drogas não são um caso de polícia. Uma vez também trabalhei na campanha política, né, orientando um candidato, aí a gente chamou os candidatos lá, explica para eles um tanto de coisa, um tanto de assunto. Aí na área de drogas eu fui lá, expliquei. Aí um debate perguntado pro candidato, e aí, como é que a gente acaba com as drogas? Ele falou, polícia nas ruas. Eu queria matar ele, né? Chamar a polícia pra ele. Então assim, nosso papel social é muito importante também, entendeu? Porque a gente está falando que a gente vai fazer na nossa casa, mas a gente tem que saber quem a gente vota, a gente tem que saber que tipo de política pública a gente cobra nesses assuntos, né? Agora a história das redes sociais, ontem eu vi uma campanha super legal. Eu vim de uma semana, que eu trabalhei no Minas Trend, lá naquele ambiente de moda, né? Que coisa assustadora aqui, né? Foi lá nas Cominas, né? Um evento nacional de moda muito importante. Primeiro assustador de ver aquelas meninas tão magras, tão jovens, né? Com aquela cara de tristeza desfilando. Ali tá, né? Nós estamos plantando anorexia que vai para os consultórios e tal. Isso é assustador. Mas é impressionante que nesse ambiente, e aí a gente tem que se familiarizar com isso, não adianta a gente querer correr, porque eu preferia também ficar fora das redes sociais, mas com 3 filhos, a gente tem a obrigação de saber. Num ambiente como esse, as pessoas valem pelo número de seguidores que elas têm no Instagram. É assustador. Elas pagam para isso hoje, trabalham. Pagam para isso, né? Aí quantos seguidores você tem? Você vale por quantos seguidores você tem no Instagram. Então, só que aí o pessoal sabendo muito bem disso, uma menina francesa, adolescente, criou um perfil no Instagram e começou a postar fotos sempre em ambientes legais. Ela na praia, ela numa festa, ela numa viagem, ela tem um texto descolado, um dia ela pinta o cabelo e tal e tal. Essa menina em 2 meses tinha 50 mil seguidores. O que ninguém percebeu é que em todas as fotos dela tinha um copo de bebida. Era uma campanha publicitária contra as drogas. Ninguém se deu conta. A menina conseguiu 50 mil seguidores em 2 meses. Por quê? Ela era bonita, ela era descolada, ela postava coisas da privacidade dela, ela viajava muito e tinha sempre um copo, uma garrafa, um drink bonito. Ninguém notou. Em 2 meses, ninguém fez um comentário. Ela conseguiu 50 mil seguidores, ninguém fez um comentário dizendo, mas você está sempre bebendo? Porque a bebida, essa campanha chama Like My Addiction, né? Curta a minha adicção, curta a minha dependência. As pessoas curtiram a adicção sem perceber, porque está no cultural da gente achar que faz parte, que é bonito. Olha só, eu acho que isso é viver de aparência, porque eu vou ser bem honesta, tem amigas minhas que vivem de aparência, entendeu? Eu fico sabendo de coisas, né, chega em mim, que elas falam assim, teve uma confusão que aconteceu, ela fala assim, mas isso prejudica a minha imagem, e são pessoas públicas, né, que passam a imagem nas redes sociais, aqueles grupos que mostram de mães, né, às vezes ou da escola, ou de amigos, que mostra assim, eu sou contra isso. Por exemplo, está tendo uma repercussão essa semana, que teve, foi o Colégio de Santo Agostinho, que proibiu umas paradas, e tem gente que eu amo Santo Agostinho, eu odeia, né? E se você discorda da opinião dessas pessoas, as pessoas ficam meio bravas, não admite discordar, tem gente que não admite isso. E está acontecendo outras situações que as pessoas prezam a imagem, entendeu? Passa uma imagem, por exemplo, no Instagram, muita gente passa uma imagem daquilo que não vive, fica preocupado com a imagem. E por dentro, a imagem está lá na rede social, mas por dentro não é nada daquilo que expõe. Passa que eu apresento é vegano, que é orgânico, que vive no plásticas por trás, nem cuida da criança. Isso está acontecendo muito. Mesmo porque se a pessoa está precisando de seguidores no Instagram para estar feliz, é só que tem coisa muito errada por dentro, né?
Então, assim, é porque essa realidade para falar, mas não, eu não uso rede social, meu filho não. Gente, esse é o mundo que a gente vive, a gente vai ter que lidar com isso, né? O que a gente pode fazer é isso aqui, ó, pensamento crítico. Chama o filho, mostra, chama, questiona, é o que a gente pode fazer. Você dizendo isso, eu posso te dizer o seguinte, para finalizar. Eu estou olhando, você está explicando tudo, eu estou vendo, essa criança, sinceramente, tem 2 casos típicos de pessoas que eu estou vendo os filhos, que hoje têm 5, 6 anos, daqui a 10 anos vão estar dependentes de químicos. Sinceramente. Porque vive uma tortura em casa, ainda para a sociedade, é tudo lindo. E não é. Para a revista é tudo lindo, mas não é. Fazem mais de revistas caras e a vida lá dentro é inferno. Eu tenho um filho de 12 anos e eu acho que como todo adolescente vai muito a questão da comparação, né? Eles sempre estão se comparando. E eu falei com ele assim, uma coisa que eu vi que eu acho muito interessante, que a comparação com o outro é uma coisa mais injusta, porque você compara o bastidor da sua vida com o palco do outro. Porque a rede social está tudo muito lindo. Você compara a sua parte sombra com o palco. Então, a comparação tinha que ser dele hoje com ele amanhã. Quando eu fui hoje, quando eu sou uma comparação dele com ele, de superar os desafios. E eu acho que isso tudo cai no autoconhecimento. E será que a gente faz isso, né? Será que a gente, adulto, a gente não está se comparando com os nossos outros pares adultos também? Com certeza, né? Usando isso. Querendo se padronizar, na verdade. A sociedade cobra eu acho que quando a gente se assume, né? Eu não estou falando uma coisa que não é minha, não. Eu vi uma palestra do cara chamado Hugo Monteiro, professor da Universidade de Pernambuco. Ele é um educador sensacional, chamou Hugo Monteiro. Ele mexe, está aqui em Belo Horizonte fazendo palestra, vocês podem ir, que ele é sensacional. Ele falou, quando um adulto se assume, aquilo é libertador para uma criança, né? Então a gente quando se assume, assim, né? Quando a gente não está vivendo uma coisa falsa na nossa própria vida, se assume que é o que dá conta, que eu sou capaz, é só isso aí mesmo. É o pai que você vai ter, a mãe que você vai ter. Então quando a gente se assume isso para o filho é muito libertador. Mas eu acho que é importante a gente mostrar para o filho que a rede social hoje é uma forma das pessoas mostrarem que elas não são. Tem pessoas que vivem uma vida contagiosa na rede social. A minha filha de 15 anos tem uma amiga, ela está com 16 agora, que ela tentou suicídio, ela tem depressão, motivos familiares, e a forma que ela tinha de mostrar que ela tudo bem era mostrar fotos lindas e maravilhosas na rede social. Agora só a gente não pode pensar que a rede social é o vilão, né? Porque quando não tinha computador, lembra esses filmes assim, da Idade Média? Que as famílias não podiam saber, que tudo eram segredos. Então, assim, essa questão do segredo, a gente tem que pensar que tudo que está na sociedade, no grupal, é reflexo dos nossos conflitos internos. Então, assim, quando a gente, seja lá naquela sociedade cheia de segredos, aqueles castelos, né, cheio de coisa, não pega bem, não pode, nananã, ou na rede social que esconde, não é mesmo? A gente está sempre... São formas de épocas diferentes para o mesmo conflito emocional, da gente não lidar com as nossas verdades, né? Isso aqui, gente, é uma coisa mais prática, né? Porque, assim, então nós vamos conversar sobre tudo, né? Inclusive sobre drogas. Mas, assim, não quer dizer que prevenção a drogas é conversar sobre droga, não. Prevenção às drogas é conversar sobre emoções. Mas quando for conversar sobre drogas, né? Conversar sem hora marcada, sempre que tiver oportunidade concreta, real, que for natural naquele assunto, o assunto tem que ser encarado, né? Tem que ser dito. Os pais têm que se informarem, né? Para não passarem preconceitos para frente, né? Quando a criança não conhece, não sabe, você não vai começar a dizer, a criança te pergunta, pai, o que é esse cheiro que a gente passou aqui na calçada e na padaria? Isso é cheiro de maconha. É uma droga que rola, que fuma, que a pessoa fica assim, dizem que atrapalha isso, tem gente que fuma e fala a verdade de tudo. Aí você não vai sentar e falar com ele, mas tem cocaína, tem crack, não, né? Vai apresentar a droga para ele, porque tem escolas que apresentam as drogas para as crianças em aulas explicativas, sabe? Não é o caso, né? A gente sempre parte das perguntas deles, né? Porque às vezes a gente explicou tudo isso sobre maconha e ele queria saber a outra coisa, então vamos só no limite do que ele está dando conta de aceitar. E eles vão elaborar o próprio aprendizado, né? A autonomia e o respeito para eles. Mais importante, gente, tirar as máscaras e tratar de assuntos difíceis, né? Se a gente tirar as máscaras desde a infância, a adolescência não vai precisar ser aquela desconstrução dolorosa dos pais, né? Eles vão dar conta de falar, mãe, eu estou sentindo isso, vou falar tudo, né? Se a gente tira as máscaras, eles tiram também, né?
houve um caso super sério sobre pedofilia e tal, que assim, o que salvou a criança foi no último minuto ter tido coragem de falar a verdade com os pais. Ela estava fazendo uma coisa super errada, estava trocando fotos na internet e tal, mas ela teve coragem, na última hora, já com o encontro marcado com o pedófilo, de contar para os pais. E esse encontro marcado, que a criança teve coragem de dizer, permitiu que a Polícia Federal pegasse o cara, e já tinha um tanto de outras crianças. Quer dizer, se a criança tem esse lugar de confiança, ela vai até dizer para os pais: não, pai, troquei foto erótica com um cara que eu não conhecia na internet. Aí não adianta dizer: eu sempre te falei para não fazer isso. Não, né? Ela tem que, graças a Deus ela falou, né? Vamos dar espaço para eles dizerem, né? Que ela pode ser o que salva no momento H de um suicídio, né? E a culpabilização dos pais, porque ainda a gente não é para ninguém sair daqui triste, arrasado, que a gente é culpado, tudo que acontece com o filho é culpa nossa, não. Porque a gente foi filho, né? E os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós também não sabiam. Então, assim, nós estamos no mesmo barco, né? Somos filhos, imperfeitos, né? Com os nossos conflitos e tal. Então, assim, não é culpabilização, mas é humildade, né? Humildade. Não, meu filho não é perfeito, eu não sou um pai perfeito, né? A família tem intenção, se ela não tiver, tem uma coisa errada, né? Então vamos desidealizar um pouco, fica mais saudável, né? E suportar o tempo emocional e resistir à urgência, isso é muito importante também, porque quando as questões chegam e já a criança vem e já falou e desabafou, e a gente quer que aquilo se resolva muito rápido, e as coisas não resolvem muito rápido, né? Eu tenho uma professora assim, bem fera nessa área de psicologia da infância, pós-doutora lá da UFMG e tal, e ela fala que ela está recebendo demais os pais com as crianças com o diagnóstico de TDAH e hiperatividade e tal, não sei o quê, e vão no consultório dela e querem que ela ateste, né, que a criança precisa tomar Ritalina. E ela, bom, em alguns casos pode ser que sim, mas até mesmo para saber se sim ou se não leva tempo, né? Mas os pais não querem o tempo, é o bode expiatório, né? A gente quer o rápido, o que resolve, o que não mexe muito lá dentro da gente, o que não vai mexer na estrutura familiar, na sua relação com seu marido, na sua relação, né? Então a gente quer simplificar mesmo. Ah, doutor, me dá logo o diagnóstico, né? Eu tenho certeza que o menino tenha isso, me dá a Ritalina. Não, tudo bem, mas ainda que tenha uma questão física, ela não acontece sem a questão emocional, né? Ainda que os dependentes químicos, filhos de dependentes químicos, tenham uma tendência biológica, isso não acontece sem uma questão emocional. Ainda que a gente é espírita e gosta de querer explicar tudo pela obsessão, né? Pega o dependente químico e leva para a passe. Põe lá no André Luiz e vai tomar passe dia e noite. Mas a gente não vai tratar a questão emocional que faz ele falar: nossa, eu sou um lixo, nossa, eu não sou amado por ninguém, nossa, eu sou sozinho. As questões emocionais que vão fazer um gancho para puxar o obsessor. Sem essa questão emocional, é bem difícil o obsessor chegar. Então não adianta a gente ficar dando passe só e resolver, achar que vai resolver, não, né? O menino está com tanto de problema emocional, com tanto esse problema do filho, vem de mim, vem do meu marido, vem do pai, vem da família, do tio. Eu não quero lidar com isso, não, vou levar para tomar um passe. Ótimo ele tomar um passe, gente. Mas se tem um obsessor ali, ele está ligado a essa pessoa por pensamento, por emoções. E se a gente não tratar as emoções, não vai adiantar. Não é rápido e não é simples, né? Se alguém falar que é rápido e simples, vocês duvidam que é mentira, né? Para acabar, viver a verdade é a maior prevenção ao suicídio e ao uso de drogas. E a verdade não é floridinha, né? Nosso mundo é de expiação e provas, nós somos imperfeitos, se a gente pensar do ponto de vista espiritual, a gente sabe que o contexto é esse. Se a gente pensar só do ponto de vista dessa vida, bem do ponto de vista materialista, a psicologia já provou que nós somos seres ambivalentes, conflituosos, né? Então, independente da crença que a pessoa tem, a aceitação é de que nós somos conflituosos, por isso nossa sociedade é reflexo disso, e para a gente fazer diferente disso, a gente vai pelejar, né? Então, pode ser menos florido, menos idealizado, mas é mais saudável, e aí a gente anda mais, né? Então é isso, viver a verdade, tá? Percebo hoje uma coisa muito assim, séria. No meu papel de médium, de terapeuta, que é assim, a gente, nós pais, precisamos de confiar mais em nós, sabe? Porque a gente vê isso tudo que a gente tem que fazer
ele virou para mim e falou assim: mamãe, eu sei que não é verdade, mas parece que às vezes, olha a frase dele, você não confia no que você me entrou. Eu sei fazer isso. Eu não caí porque eu estava sentada. Ela falou, vocês são dois, assim, ela falou que a gente precisa confiar mais em nós, né? E na hora que a gente não souber, porque assim, a gente lidar com um filho, né, sentindo dor, né, não tem nada pior, né? Um filho em conflito, um filho sofrendo, não tem nada que abala a gente mais. Mas assim, mesmo quando a gente não souber o que fazer ou o que dizer, uma coisa eu acho que a gente tem que confiar. A gente tem que confiar assim, eu tô aqui. Pode estar difícil, mas eu tô aqui, eu suporto estar aqui do seu lado e ouvir e lidar com o que está acontecendo. Né? Mesmo que a gente não saiba o que fazer, a gente tem que ter essa... eu posso não ser um pai de ser o caminho de ser pai de ser mãe. Mas eu sei que eu estou aqui, nisso eu confio, e você pode confiar. Mesmo que eu não souber o que fazer, eu estou aqui. Eu não vou fugir da sua dor, não vou fugir da minha parte que te cabe, na parte que me cabe na sua dor, né? Nós não vamos fugir, nós vamos lidar com a verdade. Né? Essa confiança, acho que ele pode falar. E um comentário, a gente vem historicamente reduzindo o número de descendentes. Tá? De descendentes. E eu imagino que antes a gente balanceava toda uma carga negativa, positiva, em cima de 10, 12 filhos. E isso reduzindo, a gente acaba hoje jogando isso em cima de uma única geração, um filho único, tanto negativo quanto expectativas. Você vê disso? As expectativas, né? Ele está falando assim que a gente agora tem um filho único e joga tudo em cima do filho, né? Tanto a parte ruim quanto a parte boa. A parte ruim sempre teve, né? Porque quando era 15 filhos, ainda que não tivesse aquela tensão, o abandono também era ruim, né? Ficavam alguns meio abandonados. Então, agora, o que a gente tem que pensar é que o excesso de afeto adoece os filhos. Isso é doido, né? Aprendi com Freud, tá, gente? É o seguinte, o excesso de proteção e de carinho não ensina ao filho renunciar ao amor dos pais. Dá pra entender isso, assim? O filho também, ele tá lá coladinho na gente, muito miudinho e tal. Mas a gente tem que dizer pra ele, agora não dá, agora eu não vou, agora eu não posso. O filho tem que ver que ele não pode ter tudo da gente, todo o tempo. Porque senão ele não aprende a renunciar ao nosso afeto. Assim, do ponto de vista da psicanálise, o mundo é dividido entre psicóticos e neuróticos, né? Neuróticos somos nós, viu, gente? Pode admitir, somos todos nós. O psicótico é aquele que não conseguiu fazer relação com o exterior, ele não conseguiu investir nos vínculos externos, aí normalmente ele investe toda aquela energia nele mesmo. Por isso que é muito comum que você pode falar assim, eu sou Napoleão, eu sou Jesus, né? Tá tudo investido nele, né? O neurótico, ele investe fora, ele investe nas ideias, ele investe nos projetos, ele é um ser desejoso, ele move o mundo, né? Ele quer ser melhor, ele quer amar, ele quer construir, ele se apaixona pelo estudo, ele se apaixona por uma família, ele se apaixona por uma mulher, move o mundo, né? Para fazer isso, para ele dar conta de renunciar a esse amor todo que vem para ele e investir no mundo, ter desejo de saber, ter desejo de crescer, a criança tem que ter desejo de crescer, ele não pode ter um superafeto. Se ele tiver um superafeto, ele fica psicótico. Ele investe tudo nele mesmo e não se interessa pelo mundo. Então, ele tem que aprender, a criança tem que aprender desde criança a renunciar ao amor dos pais, porque aí ela investe o interesse dela em outras coisas, né? Ah, meu filho tem uma dificuldade de aprendizagem, meu filho não tem interesse, não tem curiosidade. Aí você acha que é uma questão de aprendizagem, vai levar para pedagogo? Não, é uma questão emocional. Ele não aprendeu a investir fora. Por quê? Excesso de carinho, você acredita? Tá? Então, assim, o excesso adoece. Por favor, gente, agradecer vocês, chamar a Sônia, que a Sônia quer dar um recadinho também, senão passa do tempo, né, Sônia? Muito obrigada a você, foi maravilhoso. Como sempre.